Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Dando sequência à nossa exposição sobre o pedobatismo, não é? E como foi prometido no vídeo anterior, para esse vídeo eu tentarei elucidar o que de fato é o batismo cristão e como a teologia reformada o entende, ok? Meus irmãos, se fôssemos para definir de maneira bem sucinta, ok? O que é o batismo cristão, segundo a palavra de Deus, numa definição muito rápida, seria o símbolo do selo da aliança, não é? E do ingresso na igreja visível. Memorize isso, é bem interessante. O batismo cristão, por definição, seria o símbolo do selo, da aliança, da promessa, não é? E do ingresso na igreja visível. Isto é, a continuação da circuncisão. Existem dois sacramentos que não foram abolidos, isto é, eliminados, anulados, mas sim substituídos. O primeiro seria a Páscoa, não é? Ao qual foi substituído ou substituída pela ceia do Senhor. E o segundo, por sua vez, seria a circuncisão, que na verdade foi substituída ou pelo batismo em águas. E é muito interessante isso, pois o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versos de números 11 e 12, que passarei a ler, ele faz uma ligação muito íntima e interessante do batismo à circuncisão. Veja bem o que o apóstolo Paulo ensina, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, dois pontos, a circuncisão de Cristo. E no verso 12 ele explica um pouquinho melhor, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Percebe? Esse texto é claro e explícito, onde Paulo faz uma ligação do batismo à circuncisão na época do Antigo Testamento. Mas o que seria a circuncisão? A circuncisão, meus irmãos, segundo o livro do Gênesis, capítulo 17, e abrindo um parênteses aqui, né, eu o aconselho a ler o texto de Gênesis 17, não vou ler devido ao tempo, ok? Todavia eu gostaria que vocês lessem com bastante atenção, pois é um texto chave para essa discussão. E em Gênesis 17, Deus instituiu ao patriarca Abraão, né, que todo um menino judeu deveria ser circuncidado no 8º dia. A circuncisão, por sua vez, seria a operação do prepúcio. A pele, não é? Ou a glande que cobre a cabeça do órgão genital ou sexual masculino. Trazendo para os dias de hoje, não é? A circuncisão, uma linguagem bem simples, seria a operação da fimose. Portanto, Deus instituiu que toda criança, e especialmente todo menino judeu, não é? Deveria ser circuncidado. Por que isto? Porque isto simbolizava o pacto, a promessa e a aliança que Deus fez com Abraão a todas as famílias da terra, bem como o próprio Deus em Gênesis 17, bem como em Gênesis 12, prometeu dizendo que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E aí entra a porta da salvação e da graça para nós gentios também, ok? Portanto, a circuncisão simbolizava essa aliança, a aliança e o pacto abraâmico entre Deus e Abraão.
E é interessante nós atentarmos para isso, pois a aliança, ela perpetua, ela continua. O próprio Deus, em Gênesis 17, ensinou a Abraão que seria uma aliança perpétua, contínua. E isso nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versos de números 6 ao 9, diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Verso 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Portanto, nós somos filhos, descendentes benditos em Abraão. Esta aliança perpetua, continua e nos alcançou também. Portanto, esse rito da circuncisão, ele na tipologia bíblica tem um ensino muito relevante, pois quando a pele do órgão genital masculino do menino era cortado, o sangue deveria de descer. O sangue derramado daquela criança tipificava e apontava para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vocês entenderão um pouquinho melhor. Portanto, surge também uma questão, não é? E as mulheres e as meninas, elas não eram inclusas na aliança, não é? Meus irmãos, quem foi que disse que as meninas ou as mulheres, não eram inclusas na aliança entre Deus e Abraão? Elas não poderiam, na verdade, ter um corte no corpo ou na carne, não é? Bem como os meninos. Por quê? Porque a natureza não o permite. Todavia, elas não ficavam de fora da aliança. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, verso de número 28, ele ensina com clareza, dizendo: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Por quê? Porque todos sois um em Cristo Jesus. Portanto, as mulheres eram inclusas sim na aliança. Um outro detalhe interessante para nós atentarmos é que o sangue do menino judeu deveria descer. E como eu disse anteriormente, esse sangue, por sua vez, apontava para o sangue de Jesus Cristo, que seria derramado pelos seus eleitos, não é? Ou pelos eleitos do Pai na terra. E é interessante porque o sangue do prepúcio, bem como em quase todas as cerimônias da antiga aliança, apontavam exatamente para isto. Por quê? Porque o sangue tem o seu símbolo de limpeza e também de purificação. Na nova aliança, não é mais derramado sangue. Por quê? Porque o sangue já fora derramado. Todavia, o sacramento, né, e a ordenança da circuncisão não foi abolido, mas substituído pelo batismo. E a forma externa do sacramento mudou. E por sua vez, hoje não temos mais derramamento de sangue, mas temos a água como este símbolo. Por que a água? Porque a água é um meio e um agente de limpeza e de purificação. Deus não poderia usar, dentro da nova aliança, não é, um outro simbolismo, como poeiras, folhas ou suco de frutas, não é, para simbolizar também esse aspecto de purificação. Deveria de ser a água. Por quê? Porque a água é um agente de fato de limpeza e de purificação. Detalhe interessante aqui para atentarmos também, não é? Porque fala-se muito, e nós temos essa expressão bíblica, não é? Da nova aliança. O próprio Jesus disse que seria nova aliança. Contudo, o que seria essa nova aliança? É interessante porque a palavra grega que aparece para nova aliança no texto grego, não é a palavra grega neos. Neos é uma palavra grega que significa algo novo, que não existia antes. Contudo, a palavra grega que aparece para nova aliança ali no contexto é a palavra grega kainos.
Esta palavra kainos, por sua vez, significa algo novo já existente. Portanto, seria a continuação de um rito, de uma ordenança, de um sacramento. Não seria nada novo, todavia seria a continuação, contudo de forma um pouco diferente. Essa palavra grega kainos, não é? Algo novo já existente, aparece também lá no livro do Apocalipse, na expressão onde Deus criará novos céus e nova terra. Portanto, será o mesmo céu, a mesma terra, todavia será renovado, purificado e um pouco diferente. Portanto, este é o conceito de nova aliança. É o mesmo sacramento. Deus trabalha com o seu povo através das alianças ao longo da história da humanidade e dos séculos. Todavia, o sacramento muda. E é interessante para atentarmos para isso. Por quê? Porque a forma externa dos sacramentos mudou. Todavia, a aliança perpetua. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versos de números 7 ao 9, ele explica isto com detalhes, bem como o verso de número 14, veja bem, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Atentem para o verso de número 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa, meus irmãos? A promessa exatamente de Gênesis 17, que Deus faria uma aliança perpétua por intermédio de Abraão através da circuncisão judaica. Portanto, o batismo seria exatamente isso, o símbolo do selo da aliança, não é? Que Deus fez com Abraão. E lembrando que este sacramento não foi abolido, mas substituído em sua forma externa, substituído pela água, não é? Porque a água tem o seu símbolo de limpeza, de purificação, bem como o sangue, não é? Como seu símbolo purificador, apontando para o sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz, ok? E, portanto, o batismo também seria um ingresso na igreja visível. Isto é, o judeu seria incluso na comunidade judaica. Não significava com isto que ele de fato era judeu, não é? Como eu bem disse no vídeo anterior, o apóstolo Paulo ensina isto. Mas ele recebia essa identidade, ele faria parte do Israel visível, não é? Da comunidade visível, da mesma sorte na nova aliança. Não significa que pelo fato do bebê ou o adulto, não é, ser batizado, significa que ele foi incluso no corpo de Cristo ou na igreja invisível. Ele apenas foi incluso na igreja visível, não é? O batismo não garante a salvação. Ok? E precisamos atentar para isso. Portanto, o batismo, ele ingressa o indivíduo na igreja visível e nos ensinamentos do Senhor. Meus irmãos, nós temos dentro do Novo Testamento exemplos implícitos, ok? De casas inteiras que foram batizadas e muito provável haviam crianças ali, não é? Numa família judaica, era muito interessante ter-se crianças, não é? Vocês estão lembrados porque Ana chorava? Porque era estéril. Vocês estão lembrados porque Raquel fez as suas lamúrias dizendo: dá-me filhos se não morro, não é? Porque era estéril, precisava de ter filhos. Numa família judaica e também segundo a revelação escriturística, filhos são bênçãos. E é pouco provável que esses batismos de famílias e casas inteiras que vemos no Novo Testamento não existia nenhuma criança, não é? Nós temos exemplos disso, de crianças e melhor, de famílias inteiras que foram batizadas e muito provável, ok, crianças estavam ali inseridas no contexto e também foram batizadas. Por exemplo, nós temos a casa de Lídia, Atos capítulo 16, verso de número 15. Nós temos o carcereiro de Filipos, Atos capítulo 16, verso de número 33. Nós temos a casa inteira de Crispo,
Atos capítulo 18, verso de número 8, bem como 1 de Coríntios, capítulo 1, verso 14. Nós temos a família inteira de Gaio, em 1 de Coríntios 1 e 14. Nós temos a família de Estéfanas, em 1 de Coríntios 1 e 16. Portanto, nós temos exemplos implícitos de casas e famílias inteiras que foram batizadas. Será que não existiam crianças ali, não é, para serem batizadas? E é interessante nós atentarmos para isto, pois o fato da casa inteira ter sido batizada dentro do Novo Testamento nos remete à circuncisão judaica na Antiga Aliança, onde ensina que a casa e a família inteira deveria de ser circuncidada. Percebe que há toda uma ligação do batismo à circuncisão? A casa inteira deveria de ser circuncidada. Deus falou isto para Abraão em Gênesis capítulo 17, versos de números 11 ao 14. É interessante porque na conversão do carcereiro de Filipos e de sua casa, não é? E nós precisamos atentar para isso. Veja bem, Atos capítulo 17, verso de número 33, diz que ele e toda a sua casa, ou todos os seus, foram batizados. Alguém pode objetar no verso de número 34, quando diz assim: então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haverem crido em Deus. Alguém pode objetar, mas eles foram batizados, não é? Ou seja, toda a casa do carcereiro de Filipos foram batizados, conforme o verso 33 deixa claro isto, não é? Pois o verso 34 diz que eles creram em Deus. Logo, o batismo em águas, ele deve ser acompanhado de uma profissão de fé, de uma profissão pública de fé, e só então poderá alguém ser batizado. Logo, deverá ter responsabilidade e consciência do que está fazendo. Uma criança não tem essa capacidade de crer na oferta do Evangelho, de demonstrar arrependimento e, portanto, de fazer uma profissão de fé. Pois o verso 34 diz que eles creram, não é? Meus irmãos, se nós atentarmos para o conceito da palavra crer aqui, a palavra crer, ok, no texto grego é a palavra grega pepisteukos, que por sua vez está no singular e não no plural. E portanto, esta palavra grega pepisteukos significa literalmente crido. Esta palavra tem o mesmo sentido de crer do verso 31, quando o apóstolo Paulo disse ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É a mesma palavra grega que aparece aqui no verso 34, aparece também no verso 31, está no singular. Portanto, foi pela fé do carcereiro de Filipos que toda a casa, não é? E muito provável as crianças receberam a aliança e foram inclusas no batismo e, portanto, fizeram parte da igreja visível. É muito interessante nós atentarmos para isso. É interessante porque no decorrer da história da igreja sempre foi visto o pedobatismo como um ensino bíblico. Não é? No contexto da patrística, nós temos, por exemplo, nos escritos dos pais da igreja, especialmente a partir do 3º século depois de Cristo, nós temos nos escritos de Tertuliano, Hipólito de Roma, Orígenes, Cipriano, enfim. E é interessante porque Orígenes, ele ensinou que eles batizavam crianças com base no ensino dos apóstolos. Santo Agostinho, não é, nos séculos IV e V, veio na mesma pegada, ao ponto de Agostinho afirmar que nunca ouvira falar ou até mesmo lera em algum lugar que na história da igreja alguém foi avesso à prática do pedobatismo. Aliás, no Concílio de Cartago, em 253 d.C., 66 bispos foram unânimes nessa questão do batismo infantil, entendendo que era uma prática e um costume bíblico deixado como legado pelos pais, ou melhor, pelos apóstolos na história da igreja. Quando recorremos à reforma, todos os reformadores foram unânimes. Quando recorremos à época do puritanismo, todos os puritanos foram unânimes nesta questão. Será que todos eles estavam errados e equivocados? Será que devemos jogar no lixo todo um legado teológico, histórico, deixado por santos homens e piedosos do passado?
O pedobatismo foi visto com certo olhar, né, de repugnância com o advento do movimento dos anabatistas a partir do século XVI ou XVII. Não é? Os anabatistas começaram a ser avessos à prática do pedobatismo, não é? E, portanto, foi a partir desse movimento que começou a crer-se e a defender o credobatismo, isto é, apenas batismo em adultos. Os anabatistas, por sua vez, começaram a promulgar isto. Não é? Tanto é que a palavra anabatistas significa os que rebatizam. E, portanto, nós precisamos atentar. Nós temos aí um legado bíblico, teológico deixado. Portanto, nós temos também um legado histórico que foi deixado ao longo da história da igreja. Precisamos atentar para isso e eu pretendo dar sequência. Ok? Abraço.